informações sobre Botafogo e Vasco, o clássico de alvinegros cariocas aí. Botafogo estreando, quem sabe, na beira do gramado? Pode ser que não, mas lá de cima do camarote, no mínimo, um novo treinador e querendo, babando de vontade de voltar para a zona de classificação para a Libertadores, o G6. Se ganhar o Vasco, a gente volta. E não temos só isso não. Gregory pode estar indo para o Al Rayyan do desgraçado do Arthur Jorge. Pilhado e equipe repercutem a declaração de Textor sobre o Renato Paiva, porque demitiu o Renato Paiva, e também aquela alfinetadinha no Palmeiras. As seleções do Mundial segundo a equipe do Donos da Bola Rio. E o balanço do Mundial segundo a equipe do F360 da ESPN. E aquela zoação, né? A Taça Rio que virou a Copa do Mundo de Clubes, a final da Copa do Mundo de Clubes. E aí, quem é? O Botafogo vai tirar sarro que ganhou do campeão PSG ou o flamenguista vai tirar sarro que ganhou do campeão Chelsea? A sorte está jogada aí aos leões. Vamos ver quem vai zoar no domingo essa Taça Rio desse Mundial de Clubes. Isso e muito mais agora, então bora pro vídeo. Antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Aqui embaixo links de Instagram, de canal principal, canal reserva. Tem o nosso Pix, tem um monte de coisa aí, tem a loja, tem muito mais pra vocês. Bora pro vídeo, depois a gente conversa. Fim de semana de retomada do Brasileirão, também temos Clássico Carioca, temos Vasco e Botafogo, por isso que o Rodrigo Jufo chega conosco com as informações para essa partida também. Tudo bem, Jufo? Seja bem-vindo, um beijo para você, amigo. Um beijo, Glaucia, amigos do Sport Center. Mudança de chave geral aqui no Botafogo depois da participação no Mundial de Clubes. Agora o time se concentra para o clássico no final de semana diante do Vasco e uma mudança brusca. O Botafogo chega com um técnico diferente para essa partida. David Ancelotti já comanda o time nessa semana em treinamentos, mas na partida em Brasília, no Mané Garrincha, quem vai estar à beira de campo do Botafogo vai ser o auxiliar Cláudio Caçapa. Mudanças no time também, uma dor de cabeça para David Ancelotti antes desse primeiro compromisso do Botafogo no retorno do calendário 2025. Igor Jesus e Jair Cunha, o atacante Igor Jesus, ídolo do time, e o zagueiro Jair Cunha, que chegou dessa temporada do Santos, já se despediram e vão atuar no Nottingham Forest na próxima temporada europeia. Com isso, o Botafogo não vai poder contar com esses dois atletas e também não vai contar com o zagueiro Bastos, que operou o joelho esquerdo, ele que estava tendo uma dor crônica no local, e vai ser desfalque para esse clássico. Com isso, a dupla de zaga deve ser formada por David Ricardo e pelo Barbosa. No ataque, Arthur Cabral, que chegou no Mundial de Clubes, vem treinando com o time, ganhando recondicionamento físico, pode ser uma novidade ali no comando de ataque. Arthur Cabral, que passou por Benfica, Fiorentina, alguma experiência, um lastro na Europa, agora volta ao futebol brasileiro para ajudar o Botafogo, que segue ainda no mercado, quer outras opções. O Barreira, meia colombiano que estava no Júnior Barranquilla, foi contratado por 4 milhões de dólares, ele tem 19 anos, é uma joia, é esperado aqui no Botafogo no máximo na semana que vem para assinar contrato e se juntar ao elenco. Outros dois jogadores estão no radar, o Luiz Guilherme, que está no West Ham, revelado no Palmeiras, um meia atacante, pelo lado direito ali para fazer a função talvez que o Luiz Henrique fazia na temporada passada, e um outro zagueiro, o Dantas, do Novo Horizontino, está no radar do Botafogo, que perdeu o Jair agora nessa janela para o Nottingham Forest. Falando um pouquinho do Vasco também, Glaucio, eu tô aqui no Botafogo, mas vou falar um pouquinho do rival do glorioso time carioca, o Vasco, que não entra em campo há um mês. O Vasco não participou do Mundial de Clubes, não faz um jogo oficial há cerca de um mês, vai contar com o Felipe Coutinho, que assinou em definitivo, apareceu no bid já e vai estar à disposição do técnico Fernando Diniz para essa partida. E no mais, uma equipe a ideal está toda à disposição do treinador. As únicas ausências são o Adson, né, que operou uma fratura na tíbia, ele segue de fora do time, e talvez o Pumita Rodrigues também não seja relacionado, ele que vem negociando com o Nacional do Uruguai. No mais, Fernando Diniz tem todas as opções à disposição. Ambos os times, tanto o Botafogo quanto o Vasco, treinam até amanhã, sexta-feira, e aí viajam para Brasília, porque no sábado tem o clássico no Mané Garrincha às 6h30, Glaucia.
Boa, um beijo, Jufo. Obrigada pelas informações, amigo. Clássico em Brasília. Então vamos aqui no pique, porque já estamos quase no estouro do relógio, Calçade. Esse Botafogo reiniciando. Gente fora, esperando o mercado, com o treinador. Reiniciando, sem o treinador ainda, o David Ancelotti, né? E já sabe, está muito claro para ele o que ele precisa fazer. Tanto que o Textor acabou de dizer exatamente porque demitiu o Paiva, ele não queria um time atrás, retrancado. Mesmo que a vitória esta postura tenha levado a uma vitória contra um PSG desfalcado, como era naquela partida, mas os jogos subsequentes contra Atlético de Madrid e Palmeiras eliminaram a possibilidade do Paiva continuar. Então, sim, um Botafogo focado no ataque, então ele precisa também dar as condições para qualquer treinador, seja o Caçapa ou o David Ancelotti. Não é só ter a postura, é como, com quem. E é isso que o Botafogo está se esforçando em fazer, precisa trazer nomes contra um Vasco do Diniz, que não estava jogando Mundial, ficou treinando. Se o Diniz teve um tempo, esse foi valioso, para poder implantar aquilo que ele gosta, aquilo que ele sabe, aquilo que ele acredita. Então vai ser bacana assistir esse clássico para ver o quanto o Vasco evoluiu e a situação no Botafogo ainda ser o treinador na beirada do campo. É muito isso, né, Rafa, desse Vasco, essa expectativa de como o Diniz também aproveitou para, de fato, trabalhar essa equipe, já chegou daquele jeito que é no futebol brasileiro, trabalhando, enfim, agora que ele teve um tempinho para organizar a casa. Mas as questões internas estão resolvidas, né, Glaucia? A principal era renovar o contrato do Felipe Coutinho e também o contrato do Léo Jardim. Isso podia causar algum tipo de abalo, né? Porque havia esse temor por parte do presidente Pedrinho, enfim, de todos dentro do Vasco. É o confronto, esse clássico, de um time que não joga há muito tempo contra um time que vem da ressaca do Mundial e agora precisando reagir a perdas importantes na equipe titular, o Jair e o Igor Jesus. Acho que um cenário até mais favorável ao Vasco nesse clássico por ter ficado o tempo todo treinando, mas o Botafogo tem jogadores mais estabelecidos. A verdade é que tem tudo para ser um clássico muito intenso, muito disputado e sem muitos prognósticos mais concisos, viu, Glaucia? Pessoal, o Botafogo treinou hoje aqui no seu CT e faz amanhã pela manhã a última atividade antes de viajar para Brasília, palco do clássico de sábado contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Partida que pode marcar a estreia de David Ancelotti no comando do clube, o italiano de 35 anos, que desde ontem comanda os treinamentos aqui no CT, ainda aguarda a regularização da situação dele na CBF para saber se vai poder estrear no clássico desse final de semana. Se o nome dele não aparecer no bid, Cláudio Caçapa, o auxiliar da Comissão Técnica Permanente do Botafogo, vai ser o treinador interino. Botafogo, que é o 8º colocado no Brasileirão com 18 pontos, perdeu alguns jogadores importantes. Zagueiro Jair e o atacante Igor Jesus foram vendidos para o futebol inglês. Na zaga, Caio Pantaleão e David Ricardo disputam uma vaga ao lado do Barbosa. E no ataque, a tendência é que o Arthur Cabral seja o titular no clássico. Lembrando, Vasco e Botafogo, sábado, 6h30 da noite, partida com transmissão exclusiva do Premier. Obrigado, André Pessoa. Camila Barbieri atualizando informações de Flamengo e Botafogo, falando em chegadas e saídas, né? Olha esse print aí, tá lá no GE. Globo. O Al Rayyan de Arthur Jorge faz proposta e avança para contratar Gregory, hein? Jogador importante nessa estrutura do Botafogo, ou seja, pode pintar aí mais uma saída. Você vê a matéria completa lá no GE. Globo. Vamos falar de Copa América Feminina, começando neste final de semana. Vamos falar aí, né, dessa situação do John Textor, que tá repercutindo aí pra caramba nas redes sociais já, que o John Textor, ele disse que demitiu o Renato Paiva porque Palmeiras não é PSG. E ele não jogou como deveria, jogou de forma covarde contra o Palmeiras. Que o Botafogo é melhor que o Palmeiras e que o Botafogo tinha que vencer o Palmeiras e até o Atlético de Madrid no Super Mundial de Clubes. Pode até botar aqui, tá? Que Textor cutucou o Palmeiras, porque ele deu uma cutucada no Palmeiras. Ele fala que o Botafogo é melhor que o Palmeiras, tá? Aí, ó, ele falou isso aí, ó. Somos melhores que o Palmeiras. Ele tem razão, porque... Aí eu vou ser sincero, tá? Ele não é... Eu não acho o Botafogo melhor que o Palmeiras hoje. Não acho. Eu achava no ano passado. Botafogo do Luiz Henrique, do Almada, aí eu achava melhor que o Palmeiras.
tá? Achava mesmo. Mas o que o Textor disse foi o seguinte: por que demitir Renato Paiva depois dele vencer o PSG? Ele quebrou seus próprios princípios. Não seguiu o plano. Ele é um treinador posicional, muito bom em educar os jogadores e os torcedores ficaram irritados com a forma como jogamos. Deveríamos ter vencido Atlético de Madrid e Palmeiras. Somos melhores que o Palmeiras. Ele quebrou o princípio dele. Perguntei a ele qual foi o melhor jogo da sua carreira. E ele respondeu, PSG. Depois perguntei qual foi o melhor jogo da minha carreira. E eu disse, PSG. Eu disse que naquele dia das oitavas de final, o adversário não era o PSG. Era o Palmeiras. Palmeiras não é o PSG. Somos melhores que o Palmeiras. É hora de jogar futebol. Vão lá e acabem com eles. O que aconteceu? Ficamos recuados e vimos o adversário avançar. Em 10 jogos, ele estava ficando cada vez mais defensivo. E quando você quebra os seus princípios, você tem que sair. Ou seja, ele ficou irritado de ter um Botafogo defensivo. Isso eu já gosto, tá? Já gosto. Ele quer o Botafogo jogando futebol. Mas eu não acho o Botafogo melhor que o Palmeiras hoje não, Bruno. Eu também não acho, até também pelo modelo de negócio do Botafogo, que compra e vende jogador o tempo inteiro. Se o Botafogo tivesse com o mesmo time do ano passado, provavelmente estaria melhor que o Palmeiras, mas aí é o modelo de negócio do clube. Aí vendeu o Luiz Henrique, vendeu o Almada, agora o Igor Jesus também já saiu. Então daquele quarteto ofensivo muito bom do ano passado, só sobrou o Savarino. Então fica mais difícil de você formar um time que jogue bem, trocando de jogador o tempo inteiro. Tem um tempo de adaptação. 4 jogadores estrearam no Botafogo durante o Mundial. Acabaram de contratar mais um colombiano aí do Júnior Barranquilla. Então, o time está vendendo e comprando. O Jair ficou alguns meses no clube e foi vendido. Então, também tem esse lado que vem da direção do clube, né? O Botafogo compra e vende jogador. O jogo com o Palmeiras foi ruim mesmo. Acho demissão algo bem exagerado. Até porque ele contrata o Renato Paiva porque ele imagino que ele tenha pesquisado a maneira como o treinador trabalha, tenha entendido que ele era um treinador para trabalhar no Botafogo do jeito que ele quer. Aí, por causa de um jogo que o time tem uma postura que ele não gosta, ele vai demitir, eu acho muito radical. Acho que ele poderia, claro, cobrar, isso sim, cobrar o treinador, por que o time jogou dessa maneira, essa partida, isso aí é normal e tem que fazer. Mas a demissão eu achei uma coisa bem exagerada, achei uma coisa meio radical, ainda mais depois do jogo Paris Saint-Germain. E eu imagino que a ideia do Paiva, porque é um torneio de um mês, ele é um torneio muito específico. O Fluminense mesmo, o Fluminense não joga com 3 zagueiros. O Fluminense ele não faz, ele jogou com 3 zagueiros no mata-mata do Mundial, uma coisa muito específica. Ele jogou assim contra a Inter, o time foi bem, ganhou e ganhou confiança nessa formação. E aí ele, então, vou manter com o Hilal, o time rendeu, vou manter. Aí, contra o Hilal rendeu, vou manter na semifinal, com o Chelsea. Foi uma coisa específica. Felipão mesmo, na seleção de 2002. O Felipão pega aí no Palmeiras, no Grêmio, raramente ele joga com 3 zagueiros. Ele jogou na Copa de 2002 porque ele entendeu que as características daquele time encaixavam daquela maneira. Então, às vezes uma Copa é algo muito específico. E acho que o Renato Paiva, ele manteve o que ele fez contra o Paris Saint-Germain porque o time ganhou confiança para jogar assim. E aí ele manteve. Acho que foi mais isso. Pelo mesmo motivo que o Renato manteve os 3 zagueiros depois do jogo da Inter, acho que foi o mesmo motivo que ele manteve o estilo de jogo depois do Paris. Porque o time fez um jogo bom assim, ganhou confiança. Então, para esse momento específico, o time está confiante para jogar assim e vou jogar assim. Acho que foi mais isso. E errou, né? Não dava para jogar daquele jeito. Assim, eu acho que jogou muito mal. Mas se tivesse sido 0-0 e vencido nos pênaltis, o Textor ia abraçar ele depois do jogo e dar um beijo nele. Igual ele deu um beijo nele contra o Paris Saint-Germain. Então, assim, é muito isso. Eu acho que ele deveria cobrar, mas a demissão eu acho muito radical. Eu não sei como trabalha o David Ancelotti, mas se for no estilo do pai, que é um grande treinador, não é muito esse Botafogo Way que o Textor fala também. Pelo que ele fala, pelo que eu entendo do que é o Botafogo Way que ele fala aí, não é muito Ancelotti, né? Mas vamos ver como vai ser. Eu acho que ele pensou com o bolso. Ficou sem a premiação dos 13 milhões de dólares pela outra fase, falou, é muito pra mim, vai. Não, é sério. Mas então é unanimidade, ninguém acha o Botafogo melhor que o Palmeiras, como disse o Textor. Acho que são iguais. Acho que a postura do Botafogo foi vergonhosa mesmo contra o Palmeiras. Inclusive falei aqui.
Uma vergonha. O Botafogo não pode jogar de jeito contra o Palmeiras. Não pode. Ele não é melhor, mas ele não é pior. Ele é são dois times de um nível legal. O Palmeiras é um time mais estabelecido, com treinador há mais tempo. Você não pode jogar com medo do Palmeiras. O Botafogo jogou com medo do Palmeiras. O Botafogo jogar com medo do PSG, ok. Mas com medo do Palmeiras, não, né? Até o Atlético de Madrid, você pode perder 3-0, uma certa acomodação, né? Ok, mas não pode jogar com medo do Palmeiras. Aí não dá, realmente uma falha. Não sei, não estou dizendo que devesse demitir, aí eu acho um pouco radical. Mas não entendo como uma coisa correta que foi feito pelo Renato Paiva, não. Não pode jogar de jeito. Foi vergonhosa a atuação do Botafogo. O Botafogo ficou com medo do Palmeiras. Por que o Botafogo tem que ficar com medo do Palmeiras? Ele não é melhor, mas não é pior. Sabe, são times que estão brigando aí. Nos últimos anos eles brigaram por tudo. Então, realmente, eu não teria demitido, óbvio, a menos que, quando o Textor foi falar com ele sobre isso, eles se desentenderam. Aí pode ser. Aí, né? Mas assim, demitir simplesmente por isso, não. Mas dar uma dura nele tinha que dar, sim. Falou, irmão, pega aí, pô. Por que você jogou desse jeito? Acho que isso é uma função do presidente. O Botafogo foi, da mesma maneira que ele encheu de orgulho a torcida no jogo contra o Paris Saint-Germain, por certo, ele encheu de vergonha no jogo contra o Botafogo, contra o Palmeiras. Os caras, por que está acontecendo? Por que está jogando desse jeito? Então, eu entendo que era justo contestar. Mas tem uma coisa aí, Flávio, que passou meio batido e que você e o Bruno criticam muito, tá? Que na nota do Textor, eu vou até achar o trecho aqui. É que o Kaique me mandou, ó, na nota dele tem essa parte aqui. Deveria... Cadê, treinador? Muito bom jogador. Aqui, ó. Ele é um treinador posicional. Muito bom em educar os jogadores. E os torcedores ficaram irritados com a forma como jogamos. Ou seja, ele escutou a torcida. Aí é bom. Porque, mas não é? Tá aqui na nota. Tá na nota não, tá na declaração dele. E os torcedores ficaram irritados com a forma como jogamos. Não dá pra deixar isso passar batido. Isso quer dizer que o Textor leva em consideração o que torcida e rede social falam. E vocês criticam muito isso. Muito. Aí eu acho uma demonstração de incompetência e de insegurança. É não saber o que você quer. Eu gosto muito da postura da Leila. A Leila tá pouco se lixando, não quer saber o que a torcida pensa, o que a torcida uniformizada não pensa, o que a imprensa fala, o que não fala. Isso é uma postura de presidente, né, de executivo, do cara que manda. O Textor, pelo jeito, vai de acordo com o vento, né? Se o vento estiver a favor, ele vai. Se o vento estiver contra, ele vai. E aí demonstra a incapacidade de dirigir um time de futebol. Frise que ele é um empresário. Isso não quer dizer que ele entenda de futebol. E a maneira como ele está dirigindo o futebol já deixou dúvidas lá no Lyon e talvez aqui no Botafogo deixe também. Embora ele tenha tirado o Botafogo de um patamar e colocado em outros, também é discutível. Mas realmente não tem que ficar ouvindo rede social, influencer, imprensa, nada. Ele tem que fazer o trabalho dele. Como nós não temos que ficar ouvindo o que eu digo. O cara não gostou do que você fala. Dane-se, pô. O problema é dele. Então nós não temos que nos deixar influenciar pelo que as pessoas falam e eles também não têm que se influenciar pelo que a gente fala. A menos que você entenda, não, isso aqui foi coerente, então vou trabalhar em cima disso. Mas pressão de torcida, agora, foi uma porcaria de atuação? Foi. Mas ele tem que achar isso. Não o que eu achei. O que eu achei não muda nada. É a minha opinião. O que o torcedor achou também. Eu acho que é diferente. A administração do clube não pode se deixar levar. Se a Leila fosse ouvir o que eu falo, o Abel já tinha saído faz tempo. Né? Então, e ela não tá nem aí. O Flávio fala, ok, tá bom, o Flávio fala. Tá tudo certo. E o Abel é o técnico. Pronto. É essa a postura correta. Assim que tem que ser. Bom, Fábio Piperno é o Textor sendo Textor, né? Polêmico, gosta de uma mídia. Todo mundo percebe que o Textor gosta de uma mídia. E deu uma cutucada no Palmeiras para continuar, né? Essa rivalidade que cresceu muito entre Palmeiras e Botafogo nos últimos 2 anos. Claro, foram praticamente 3 campeonatos em que, se eles não disputaram as decisões, eles se confrontaram sim em momentos decisivos, né? Os 2 brasileiros, 23, 24, uma vitória para cada lado, e o Botafogo eliminou o Palmeiras, então, na Libertadores do ano passado, abrindo o caminho para o título conquistado de forma brilhante. E aí houve esse confronto no Campeonato Mundial. Eu vou dar razão para o Textor em relação a uma coisa. Não sei se o Botafogo é de fato melhor que o Palmeiras, acho que os dois são eram mais ou menos equivalentes, até porque agora a gente vai ter que também entender como é que esses 2 times vão se comportar com os desfalques que eles acabaram ganhando aí depois do Mundial. Mas o Botafogo tinha obrigação de ter jogado contra o Palmeiras como ele enfrenta o Palmeiras aqui no Brasil.
Por que o Botafogo aqui no Brasil joga contra o Palmeiras de uma forma e lá no Mundial foi um Botafogo todo acanhado, fechado, medroso? E aí vem uma dúvida que eu tenho em relação ao comportamento dos brasileiros aqui. Porque, na média, todo mundo jogou bem lá. Mas eu fico meio desconfiado que também é um futebol brasileiro para exportação, para o mundo ver. Não só o futebol jogado, como inclusive o futebol apitado. Porque os árbitros brasileiros também estão fazendo um bom trabalho lá. A questão é, será que essa turma toda, incluindo clubes e árbitros, vão trabalhar bem aqui como fizeram lá no Mundial? Então, o Textor, ele tem razão, teve razão em cobrar, sim, uma atitude de mais iniciativa. O Botafogo tinha potencial para isso. E contra o Atlético de Madrid, também dava para exigir um pouquinho mais, né? O Botafogo ficou acomodado, tinha uma vantagem enorme, se fechou muito bem, porque não vamos esquecer o seguinte, quando o Botafogo ganha do PSG, e é bem verdade que foi um PSG que começou o jogo com 5 jogadores reservas, mas terminou com praticamente o time completo, porque estava perdendo o jogo e o Luiz Henrique colocou quase todo mundo para jogar no segundo tempo para tentar para tirar a desvantagem. E quando acabou o jogo, o elegante Luiz Henrique falou para o mundo ouvir que foi o Botafogo, o time que melhor até hoje marcou o time dele. Não vamos esquecer isso. E, de fato, o Botafogo fez um grande jogo. Ora, se você consegue fazer um grande jogo contra o PSG, por que você vai jogar retrancado contra o Palmeiras e o Atlético de Madrid? Então, eu acho que a cobrança era pertinente. Da mesma forma que, se o Palmeiras teve 10, 15 minutos em que ele teve que sair para cima do Chelsea para tirar a desvantagem, por que depois jogou todo retraído de novo? Também tem que ser cobrado isso. Então, tá certo nesse sentido o Texas. Eu não sei se a demissão foi uma medida dura, radical demais. Agora, cobrar o time dele, ele tinha, sim, todo o direito de fazer. Vamos fazer o seguinte, bota aquela porque tem seleção na tela. Seleção dos brasileiros, eu fui contra botar jogador do Palmeiras. Para mim era só do Rio, mas fui voto vencido. Esse é o Primeiras. Para mim era só do Rio, mas fui voto vencido. Esse é o primeiro de quem? Cadê? Flávio Amêndola, não vou falar nada. O senhor que se explique e fale um por um, que eu vou até pegar uma cadeira para mim hoje. GV, acho que as escolhas, elas, na minha avaliação, né, tem um certo sentido. O Fábio, para mim, foi um dos grandes goleiros dessa Copa do Mundo, junto com o Courtois, junto com o Neuer, com o Bono, o próprio Donnarumma também. Como era uma seleção dos brasileiros, né? Se a gente comparar o Everton com o John, com o Rossi, não adianta, não vai dar jogo. Então eu acho que o Fábio foi, para mim, o grande goleiro dos times brasileiros dessa Copa do Mundo. Na direita, eu fiquei na dúvida entre o Giai e o Samuel Xavier, mas o fato do Samuel Xavier não ter jogado esse último jogo influenciou o meu voto. Por isso que eu fui no Giai, que foi o único titular da linha defensiva do Palmeiras no jogo contra o Chelsea. Aí a dupla, Thiago Silva e Léo Pereira. O Thiago Silva acho que não preciso explicar. O Léo Pereira, para mim, fez uma grande Copa do Mundo mesmo. E na esquerda, o René me surpreendeu positivamente. Eu, inclusive, acho que o Renato poderia ter entrado com o René como um zagueiro pelo lado esquerdo contra o Chelsea. Ele optou pelo Thiago Santos. Mas eu gostei muito da Copa do Mundo do René. E acho que, se comparada à do Alexandro, foi melhor. Se comparada à do Alex Telles, foi melhor. E se comparada à do Piquerez, também foi melhor. No meio, o Jorginho, para mim, foi o cara do meio-campo do Flamengo. Para mim, ele foi o que teve o melhor desempenho entre todos eles. Por isso eu coloquei. Pensei no Gregore, mas o fato dele ter recebido cartão amarelo no último lance praticamente do jogo contra o Atlético de Madrid, ficado de fora contra o Palmeiras, influenciou. Richard Rios, para mim, foi o melhor jogador do Palmeiras, dessa Copa do Mundo de Clubes. Um dos melhores do campeonato, tinha que estar. Martinelli, acho que fala por si só o que ele fez nessa Copa. O Arias, para mim, é o melhor jogador da Copa do Mundo. E lá na frente, o Igor Jesus e o Estevão. Porque, GV, também, eu acho que eu pensei no Germancano, mas eu acho que o Estevão teve um impacto um pouco maior do que o Cano. E o Igor Jesus, ele fez o gol da vitória, o único gol sofrido por um dos finalistas dessa Copa do Mundo de Clubes. E sem contar toda a capacidade técnica que ele tem, eu gosto muito do Igor Jesus. Então, a minha seleção foi essa e o treinador não poderia ser outro. Pai Renato.
Esse aí eu sou fã, esse eu gosto muito. Sempre que eu tiver a oportunidade, 99% das chances do meu voto vai ser em cima dele. Porque para mim é um cara diferente e ele demonstrou isso nessa Copa do Mundo, tendo um investimento menor, jogando contra equipes melhores do que a dele. E a gente viu o que o Fluminense conseguiu fazer, a história que o Fluminense fez nessa Copa do Mundo. Então, essa foi a minha seleção, aberto a críticas, elogios, mas se depender da opinião de outros também, aí não tô nem aí, quero nem saber. Não, eu até sentei aqui, porque eu sabia que ia ser uma explicação. Eu só não entendia, e eu acho ele muito bom jogador, tá? O Giai. Primeiro eu vou perguntar se o Wesley joga frescobol. Segundo, vou perguntar se o Samuel Xavier tá jogando lacrosse, que é um esporte estranho que eles jogam aqui. E terceiro, o Giai fez gol contra o Chelsea. Ainda botaram na conta do Everton depois. Não. Você quer te explicar, Flávio Melo? Não. O gol contra não foi do Giai nunca. Pelo amor de Deus. Ali é falha do Everton. O goleiro do tamanho do Everton não pode tomar aquele gol nunca. Nem aqui, nem em Marte, nem na China, nem em Saturno. A bola desviou, Bigode. Ah, Getúlio Vargas, a bola desvia aí, você tem que desviar. Todos nós desviamos. Ele tinha que segurar e não segurou. A culpa é dele, a culpa não é do Giai. O Giai foi tentar cortar. Goleiro tem que o quê? Goleiro tem que segurar a bola, tem que impedir a bola de entrar no gol. Ele não fez isso. E o goleiro da experiência dele deveria ter feito. Então, por isso que eu votei no Giai. Eu fiquei na dúvida do Samuel. A gente tem que desviar mesmo. A gente tem que desviar mesmo. Principalmente dos olhos de cururu, né, Bigode? Agora tá um pouco mais tranquilo, mas... mas na rua aí, Getúlio Vargas. Na rua, Getúlio Vargas. Ai, cega, vovó, cega. Cega. Bom, Fernandão, antes de colocar do Fernandão na tela... Fernandão, tem alguma crítica não construtiva, uma crítica destruidora à seleção do Amêndola? Olha, infelizmente não, cara. Tá bem parecida com a minha, o que mostra um pouco de coerência com relação ao que a gente viu, né, GV? Diferente de você aí, né, cara? O Giai é muito bom jogador. Eu também fiquei na dúvida entre o Giai e o Samuel. Não, Samuel não. Entre o que eu escolhi, que você vai descobrir agora. Ah, eu não acredito que você foi no Wesley. O cara mal jogou, tá desde que voltou da seleção brasileira, tá mal. Por quê? Até porque eu já sei as respostas, porque hoje eu roubei no jogo, igual o Banco Imobiliário. Falei 5 casinhas assim. Vocês estão... Ai, isso mostra uma coerência, falou o Fernandão. Agora vocês vão ver a falta de coerência. Daqui a pouco, eu não vou dar spoiler, não. Olha aí. Porque eu já sei tua seleção, vagabundo. E eu já sei quem o Bigode votou de decepção também. Então, assim, vamos marcar um churrasco. Então, eu já sei. Bota essa seleçãozinha do Fernandão aí na tela pra mim, Thales. Que eu já arrumei até uma cadeira transparente aqui agora, que eu vou deixar ele se explicar. Eu vou dar uma olhada aqui rapidinho. São os laterais, tá diferente. Martinelli jogou muito. Pô, e outra coisa também que é sacanagem. O LF fazer isso, tá? O LF botou a foto do Fernandão quando ele tava com mais entrada que o Rock in Rio. O Rock in Rio tem 28 entradas. O Fernandão tá com 2 aqui, eu vou te falar, tem mais entrada que... Isso aqui é sacanagem. O cara faz implante capilar, tira pelinhos do cóccix para botar na cabeça. Ele não me disse, eu liguei pra clínica que ele fez, falei, oi, eu queria fazer a mesma técnica do Fernandão. Mentira, que eu tenho muito cabelo. De onde ele tirou? Cara, ele tirou do cóccix. Eu falei, então tá bom. Porque diziam que era da virilha. Pra botar na cabeça, aí o LF bota a foto velha do cara, pô. Fernandão, fala da tua seleção aí e xinga o LF. Não é a primeira vez que o LF me constrange na televisão. Vamos nos resolver depois do programa, LF. Fica esperto comigo. Quer ver? A minha seleção tá bem parecida com a do Flavinho. Olha que a gente não combinou. Eu, sendo coerente com o que eu falei aqui, eu gostei muito do Vitinho. Deu assistências importantes para gols. Foi importante na marcação do lado direito do Botafogo. Foi muito bem jogando de ala. Os brasileiros foram muito bem, principalmente defensivamente. E aí você escolheu outro, só que eu gostei muito do Vitinho. E é bom dar uma moral pro Vitinho, porque ele foi muito criticado em alguns jogos, no ano passado, principalmente. Mesmo o Botafogo indo bem, ele era um dos... chamavam de elo fraco, e o moleque foi muito bem nessa competição. Thiago Silva, não preciso dizer, é redundância falar do Thiago. O Léo Pereira foi muito bem também. E haja vista que a gente está falando numa linha de 4 defensores. Se fosse com 3 zagueiros, até poderia, né? O Freitas está brigando pela posição, enfim, mas numa linha de 4, eu prefiro o Léo Pereira. O Piquerez é um jogador que eu gosto muito. Ele tanto
marca muito bem defensivamente, ele é grandão, mas chega muito bem no ataque, faz gols, é o batedor de pênalti do Palmeiras. Gosto do Piquerez, achei que ele foi bem. Jorginho, mesmo eu achando que no jogo decisivo contra o Manchester United, por ele ter essa experiência, por ele ser um cara já muito rodado, ele poderia chamar um jogo mais para si mesmo, vendo que o Arrascaeta estava com dificuldade, botar a bola embaixo do braço, não o fez, mas na comparação com o Gregor, acho que ele está um pouquinho à frente, pelo mesmo motivo que o Flavinho falou, ele jogou mais, né? O Gregor acabou ficando de fora. Martinelli e Rios, para mim, foram os caras, né, do meio campo das suas equipes, foram muito bem quando foram necessitados. O Arias, o grande jogador da competição. Igor Jesus é o cavaleiro solitário do ataque do Botafogo durante muitas vezes, né? Carregou esse ataque nas costas, sendo tanto ofensivamente quanto defensivamente muito importante. E o Estevão foi muito bem contra o Botafogo, mesmo sendo substituído. Eu achei que ele criou as grandes jogadas de ataque do Botafogo. E, enfim, fez o gol contra o Chelsea. Essa é a minha seleção. E o papai Renato é o cara, né? Não tem o que dizer. E também, voltando, né? Eu não falei do Fábio. É igual falar do Thiago Silva. É redundância falar do Fábio no gol do Fluminense. Já visto tudo que ele fez antes e o que ele fez nessa Copa do Mundo. Cara, o Fábio é outra prateleira. Não dá pra comparar com o Rossi, com o John e com o Everton. Pra mim, o Fábio é outra prateleira. E se pudesse botar tô falando dos brasileiros, né, que disputaram. Mas o Thiago é que a discrepância é muito grande, cara. O Thiago fica assim, o Freitas foi muito bem, o Ignacio foi muito bem, o Léo Pereira foi muito bem, o Léo Ortiz fez uma boa Copa, os zagueiros do Botafogo, o Barbosa ali brigando e tal. Mas é porque o Thiago, principalmente para quem teve a oportunidade de assistir em loco, e eu não tô falando de torcer em loco não, tá? Porque o jogo Flamengo e Bahia eu assisti menos, até porque eu tava com aqueles loucos lá da promoção da Superbet, então eu tava tomando aquele tchuquera, aquele Guaraná, tava meio zoado, porque tava ali, fazendo vídeo com os caras. Os jogos do Fluminense eu assisti dali da tribuna, junto ali com as famílias dos jogadores, do meio do campo, e assisti. Eu fui sozinho, o Bernardo não foi, fui sozinho, vi o jogo. Cara, o Thiago é um negócio assim, assustador, assim como o Martinelli jogou muita bola também. Enfim, o Fluminense foi muito bem nessa competição. Beleza, vou concordar com vocês. Vamos então para os destaques da competição, na opinião de Fernandão e Flávio Amêndola. Fernandão, vamos à decepção do Fernandão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Ih, rapaz. Fui bem? Estava lindo. Por quê, Fernandão? GV, o Savarino, depois da saída do Almada e do Luiz Henrique, ele herdou, já dividia isso com os outros dois, ele herdou essa responsabilidade de criação, de ser o grande jogador do Botafogo. E nessa Copa do Mundo de Clubes, eu não estou falando nem de você jogar bem ou mal, isso acontece, né? Ele teve até bons momentos nos jogos, mas tecnicamente não conseguiu jogar o que ele já provou que pode. E o comportamento dele, às vezes, sendo substituído dentro do campo, me incomodou um pouquinho, porque às vezes as coisas não acontecem, mas na hora de substituir, tem que sair tranquilo, né? Você tem que dar a oportunidade para o seu companheiro entrar e fazer um trabalho, às vezes, melhor do que você estava fazendo. E pelo que eu vi, dentro da minha ótica, o Savarino ficou meio chateado, algumas vezes foi substituído, isso é normal, mas ele é um líder, ele é o cara do time do Botafogo hoje, e eu esperava um pouco mais dele, tecnicamente e comportamentalmente. Se é que existe essa palavra, eu inventei agora. Muito bem. Fernandão, professor Pasquale. Enfim, hora de ficar por dentro das notícias do Fogão, do Glorioso, que está se movimentando no mercado, hein? Botafogo, quando vai pro mercado para trazer jogador, normalmente tem trazido os craques aí. E quem conta tudo pra gente é ele, o onipresente, Thiago Carvalho. Participativo e intenso. Assim foi o primeiro dia de David Ancelotti no comando das atividades no Botafogo. Apesar de já ter assumido os treinos, ainda não se sabe se o italiano vai estar à beira do gramado no clássico contra o Vasco no próximo sábado. A tendência é que o interino Cláudio Caçapa represente a equipe nesta partida. Enquanto isso, os bastidores seguem quentes. Nesta quarta, a diretoria alvinegra acertou a contratação de Jordan Barreira, o meia colombiano de 19 anos, pertencia ao Júnior Barranquilla e é considerado uma das principais joias do país na atualidade.
O Botafogo vai desembolsar 4 milhões de dólares, cerca de 22 milhões de reais, para adquirir 90% dos direitos econômicos do atleta. Propostas estão na mesa para outros reforços. Depois de perder Jair para o Nottingham Forest, o escolhido para repor a vaga é Dantas, zagueiro de 21 anos, que pertence ao Novo Horizontino. Os valores são mantidos em sigilo, e a equipe paulista ficou de dar uma resposta ainda essa semana. Já para o ataque, o nome escolhido é Luiz Guilherme, ex-Palmeiras e agora no West Ham da Inglaterra. Apesar de pouco ter atuado na temporada, com apenas 13 aparições em jogos, o atacante de 19 anos pretende permanecer na Europa, o que dificulta a transação com a equipe carioca. Queria jogar direto a bola para vocês. Fernandão, o Luiz Guilherme, moleque novo, jogou com o Hendrick lá, não conseguiu despontar lá fora. Mas é um bom nome para o Botafogo? Lembrando que o Igor Jesus vai embora agora, né? Já foi, né? GV, mas pro Igor Jesus já tem lá o Arthur Cabral, tem o outro menino lá que veio da Internacional de Milão, o argentino, que fez muito bom jogo. O último jogo do Botafogo contra o Palmeiras, o Correa, entrou muito bem. Ele não é centroavante, aquele cara que fica entre os zagueiros, mas tem boa mobilidade, consegue fazer bem a função. Pro lado do campo, o Luiz Guilherme é um bom jogador sim, GV, mas é uma aposta, né? Mais uma das apostas que o Botafogo vem fazendo durante a era de John Textor, que pode sim, pode surtir efeito. Eu acho uma boa aposta. O colombiano também, o Barreira, é bom jogador também, um cara insinuante, aquele driblador, aquele jogador que o Renato Gaúcho fala tanto, né? Aquele cara que tem 1 contra 1, que tira o jogador para dançar. Cara, me agrada essas opções do Botafogo sim, GV. Bigode, e o Barreira? O que você acha? GV, eu vou ser sincero, eu conhecia muito pouco dele. Aí ontem, na parte da tarde e noite, eu vi que o Botafogo tinha anunciado, aí eu fui procurar saber. Gostei muito desse jogador, rápido, driblador. Eu acho que o Botafogo está se reforçando de uma maneira que me agrada. O Luiz Guilherme, por exemplo, é um canhoto que joga pelo lado direito. Pode ser uma alternativa para o Arthur, quando o Arthur não estiver bem, ou então, se o Arthur tiver que jogar no meio, você pode ter o Luiz Guilherme, que teve um grande momento no Palmeiras, logo que foi revelado. Não à toa ele foi vendido. Mas lá no West Ham, na Inglaterra, não foi muito bem. Acho que fez 13 jogos só. É um recorte muito pequeno, é muito curto. Mas é um garoto que tem 19 anos ainda. E o Luiz Guilherme, GV, ele tem uma característica que ele tem 1,75 m. Então ele não é tão baixo de estatura como, por exemplo, é o Arthur. E é um cara que joga pelo lado direito trazendo para dentro, já que ele é canhoto. Tô gostando da movimentação do Botafogo nessa janela de transferências. Acho que o John Textor está fazendo certo. Acho que ainda precisa de um ou outro jogador, mas, ao que tudo indica, se conseguir fechar mesmo com o Luiz Guilherme, você tem belas opções para os lados do campo. Não vamos esquecer que o Botafogo ainda tem o Nathan Fernandes, que é um garoto também criado no Grêmio, que teve uma lesão, se recuperou, ainda está se ambientando. Eu acho que esse garoto também ainda pode render frutos ao Botafogo. É uma garotada boa, GV, uma garotada boa. E o dinheiro do John Textor é infinito, né? Agora entrou a grana do Botafogo também aí da Copa do Mundo, o Botafogo foi bem. O Botafogo, aliás, foi o único time que marcou gols no PSG, né? O PSG pode ser campeão atropelando na final, sem tomar gol de ninguém, só do Botafogo. Aliás, perdeu o jogo pro Botafogo também. Agora, de fotografia ali, fotografia do Mundial. Acho que a do Fluminense é a melhor. Vem acompanhada do Flamengo, pelo que apresentou, pelo que evoluiu, pelo que podia ter apresentado contra o Bayern. A do Botafogo, eu acho que ela fica um pouco contaminada pelo que não competiu contra o Palmeiras, mas vem na sequência. E para mim a do Palmeiras é o último pela expectativa de como chega e do que podia ter tido até em relação a desempenho e a estabilidade ali, né? De você conseguir desempenhar melhor nesse Mundial. Eu fico com a ordem de classificação. Tá todo mundo lá para ir o mais longe possível. Quem conseguiu isso foi o Fluminense, depois o Palmeiras, depois o Flamengo e aí o Botafogo. Mas tem para Flamengo e Botafogo, vai ter aquele prêmio de consolação que, independentemente de quem ganhar a final, vai ser o troféu venci o campeão.
E pode parecer piada isso, tá? Mas... Na verdade, não vale nada. Não, mas do ponto de vista... Vale ali na hora que você ganha. Não, mas depois... Impulsionaram os campeões. Na mesa do bar isso vale muito. Não, pois é, mas... Impulsionaram os campeões. Mas do ponto de vista... É a Taça Rio que eu tava chamando, sabia, Breilha? Porque os eliminados por Flamengo e Botafogo vão disputar uma taça de consolação no domingo. Vale muita zoação isso aí também. Os eliminados não, os derrotados. O futebol é isso, o futebol não foi isso. Se fosse só essa coisa sisuda aqui da nossa análise, é isso aí. O flamenguista e o botafoguense estão esfregando as mãos, eles querem saber quem vai sacanear um ao outro no domingo. Aí, ô Pedro, o futebol brasileiro... Você gostou da Taça Rio, Breilha? Você gostou da Taça Rio? Adorei. Taça Rio, ganhei do campeão. Maravilhoso. Mas o futebol brasileiro, há 10 anos, não vencia um europeu. Isso é verdade. Então, até do ponto de vista simbólico de orgulho, para esses torcedores, pode ser uma referência... Vai tirar esse barato do cara? E além do barato, é uma referência interna de desempenho. Quando chega uma semifinal de Libertadores, por exemplo, os caras podem olhar e falar, cara, a gente ganhou do campeão mundial, independentemente das circunstâncias, se o PSG estava com reserva, se o Chelsea ainda não tinha embalado, mas é uma vitória. Quando chega o quê? Numa semifinal de Libertadores? Claro. Você pode usar melhor como referência. Não entra com essa, não. É outro campeonato, é outro... Eu sei. Se entrar com esse pensamento, já era, hein? Mas como referência de postura, de como se deve entregar, como o time deve jogar, como cada um deve correr e dar algo a mais. Então eu vejo que é algo importante também. E até pensando no futebol brasileiro, em termos de parâmetro, é legal olhar, olha, se a gente subir um pouco a rotação, se a gente melhorar um pouco o nosso calendário... Não estamos tão distantes assim. Eu acredito que a distância existe e é considerável ainda para as principais potências europeias, mas eu vejo que do que se esperava do futebol brasileiro, eu vejo que se entregou acima das expectativas. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.